Na capital, a manhã tranquila foi interrompida pelo som das sirenes. Os militares pediram para os cidadãos levarem os alertas a sério. Por causa dos riscos, as autoridades proibiram os eventos públicos para celebrar o Dia da Independência em Kiev. Na quarta-feira foi feriado, Dia da Independência da Ucrânia, que se desgarrou da União Soviética em 1991. Mas esse ano não teve espaço para muita comemoração. Além das sirenes, a bandeira azul e amarela sobrevoou o centro de Kiev, puxada por drones. A parada militar foi formada por tanques russos destruídos em 6 meses de guerra. E a festa deu lugar a mais um bombardeio. Pelo menos 22 pessoas morreram em um ataque com míssil a uma estação de trem no centro do país, denunciado imediatamente pelo presidente Volodymyr Zelensky. Це звернення я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровську. A Rússia já controla cerca de 20% do território ucraniano. As mortes, em 6 meses de guerra, se contam aos milhares, mas não há dados precisos sobre baixas entre militares e civis ucranianos ou de soldados russos. O certo é que essa é uma história de sangue e destruição, no mais grave conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios estão concentrados ao leste e ocorrem até mesmo na área da maior usina nuclear do continente. O bombardeio nos arredores da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, na semana passada, despertou muita preocupação. As Nações Unidas temem um desastre atômico na mesma região que foi cenário do maior acidente nuclear da história. E não poupa ninguém, nem a gente aqui no Brasil, dos efeitos econômicos provocados pelas sanções impostas à Rússia por Europa e Estados Unidos. Os preços globais de alimentos e de derivados de petróleo foram às alturas. E o suprimento de gás para os vizinhos da Ucrânia, que cedem armas, dinheiro e apoio político para Kiev, passou a ser uma ameaça constante. A proposta que foi apresentada hoje aos países do bloco é que se corte o consumo de gás em 15% a partir de 1º de agosto até 1º de março do ano que vem. Afinal, porque até agora não se observa qualquer possibilidade de fim da guerra, o risco nuclear hoje está mais relacionado ao possível uso de bombas atômicas ou ao bombardeio de usinas de energia. E quais são os principais desafios para a Europa e China 6 meses após o início do conflito? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um professor da ESPM e especialista em segurança internacional, Günter Hudzit. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Professor Günter Hudzit, hoje a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, mas o governo da Ucrânia canta a vitória pela resiliência do povo, das Forças Armadas e do próprio governo do Zelensky. Dá para dizer hoje se algum dos lados, tecnicamente, está vencendo esse conflito? Bom, sem dúvida alguma, por estar ocupando um território ucraniano, a Rússia está ganhando, né? E muito provavelmente a gente deve ainda assistir, não se sabe quando, mas não deve demorar muito, um processo muito parecido com o que houve na Crimeia, de uma votação da população que aprova a anexação desses territórios à Rússia, para dar uma legitimidade a essa invasão. Apesar da intensa pressão da Europa e dos Estados Unidos, a Rússia assinou hoje o Tratado de Anexação da Crimeia. A gente vai ao vivo a Nova York com o correspondente. Então, não pode-se dizer que a Rússia não esteja ganhando, mas com certeza não é a vitória que o presidente Vladimir Putin esperava, porque justamente o Zelensky continua no poder, a Ucrânia continua lutando e o seu exército foi humilhado, não tem outra palavra, foi humilhado porque não ganhou daquela forma espetacular que até o Ocidente, não só os russos, mas até muitos analistas ocidentais e políticos ocidentais
estavam esperando que ele fosse ganhar. Então, ele está ganhando, mas não como esperava. Nem mesmo a tal supremacia aérea, controle aéreo, nem isso ele obteve, né? Sim, essa humilhação, não tem outra palavra, vem da perspectiva que os analistas ocidentais tinham, e até mesmo os militares americanos tinham, de que diante dos exercícios Vostok de 2018, parecia assim que as Forças Armadas russas tinham realmente subido de categoria, estariam próximas daquilo que as Forças Armadas americanas são capazes, que se esperava muito mais. E quem disse isso foi um general americano que foi comandante da OTAN. Então, é daí que vem, né, as críticas de que esses exercícios foram muito mais propaganda do que realidade. Mais de 1000 militares participaram nestas manobras, em que também foi possível ver em ação o sistema de defesa antiaéreo S-400, considerado como um dos mais avançados do mundo. E dentre esses exercícios estaria justamente com os novos caças a supremacia aérea, que é algo considerado pelos ocidentais essencial para você conduzir uma guerra moderna. Então, se nem isso eles conseguiram com um país que tinha uma força muito inferior, as Forças Armadas Russas não são lá essas coisas. Agora, professor, o presidente russo Vladimir Putin, ele é sempre vago quando fala dos objetivos de guerra, né? Diante desse quadro, inclusive, que o senhor está traçando, está claro o que o Putin pretende nesse estágio da guerra? Não está claro, e esse é o grande problema, porque, antes de mais nada, as pessoas têm que ter a clareza que guerra é continuação da política por outros meios, ou seja, um governo só começa uma guerra quando ele tem um objetivo claro e que pode parar a guerra quando ele atinge esse objetivo. O que já deu para perceber, o grande objetivo inicial era derrubar o governo Zelensky e instaurar um governo fantoche na Ucrânia. Não conseguiu. Então, agora está difícil saber qual exatamente é esse objetivo. Se esperava que talvez fosse ele tomar toda a região do Donbás e aí, a partir daí, começar algum processo de negociação de paz, mas não está caminhando nessa direção. Então, enquanto nós não soubermos realmente, ou pelo menos ter uma noção clara do que efetivamente o presidente Putin quer, a gente não vai saber quando essa guerra vai chegar perto do fim. Professor, essa quarta-feira é cheia de atos simbólicos, né? Ela não marca apenas 6 meses da guerra, mas também é o dia do feriado da independência da Ucrânia, e daí tem muita coisa acontecendo. E aí tem um momento importante que é a fala do Zelensky, né? Uma fala de menos de 1 minuto, na qual ele disse que no começo falava em paz, mas agora ele fala em vitória. E se a gente olhar para o terreno, para onde a guerra está acontecendo, a Ucrânia nada mais consegue que segurar o avanço russo para além dessa região ao leste que já está dominada, né? Mas nunca deu nenhuma sinalização de que vai conseguir expulsar o exército russo do território. E aí, dentro desse contexto, essa retórica, ela faz algum sentido ou realmente ela só serve de combustível de ânimo para o povo e também para as tropas da Ucrânia? Olha, efetivamente não está perto da realidade. Nós chegamos num estágio, e isso vem desde a semana passada, até quando o governo britânico soltou um relatório no final da semana passada, indicando que entre quarta e quinta-feira tinha sido o primeiro dia que as tropas russas não tinham feito nenhum avanço de território, vinham conseguindo isso desde o início da guerra, e que de lá para cá isso se estabeleceu, ou seja, a Rússia não tem capacidade de ir para frente, a Ucrânia conseguiu parar, principalmente com os novos equipamentos que chegaram, né, principalmente artilharia pesada de longo alcance, mas a quantidade de soldados bem preparados para fazer uma ofensiva, para retomar o território, a Ucrânia não tem. Porque uma coisa é você lutar uma guerra defensiva. Você conseguir retomar território, você tem que ter um preparo das forças muito grande. No mínimo, o que sempre se calcula,
3-1, ou seja, para cada soldado inimigo, 3 dos seus. E a Ucrânia não tem isso e não vai ter. Esses são os indicadores de que estão levando à conclusão de quase todos os analistas de que chegamos num ponto em que essa guerra entrou nessa situação de stalemate, né, com os americanos, de impasse, e vai perdurar. Principalmente que daqui a pouco começa a chegar o outono, depois o inverno, e lutar o inverno naquelas condições é muito difícil, mesmo para russo e ucraniano que estão acostumados. Professor, nos últimos dias a gente teve 2 notícias que merecem atenção. Uma são as explosões na Crimeia, né, o território anexado pela Rússia, e a outra, a morte da nacionalista Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, que é o chamado guru do Putin. No seu entendimento, esses 2 fatos indicam reveses para a Rússia? Em qual escala? Bom, primeiro, esse assassinato dela está muito mal explicado, porque pelas imagens do veículo, ele literalmente, a imagem que apareceu, ele teria sido explodido. E aí eu vi uma imagem, infelizmente, né, tá circulando, dela no caixão, de um rosto impecável. O que eu quero dizer com isso? Alguém que estivesse dentro de um veículo que não era blindado e que ficou daquele jeito que as imagens mostram, não poderia o corpo estar desse jeito. Então está muito mal explicado. Segundo, para fazer esse tipo de operação, eles teriam que arriscar, os ucranianos, arriscar tropas especiais para matar uma pessoa que não é tão importante assim, no momento em que as tropas especiais estão justamente atuando na Crimeia e na região do leste da Ucrânia, no Donbás. Pela versão do FSB, da extinta KGB, uma mulher ucraniana nascida em 1979 e a filha dela, adolescente, teriam chegado em julho e alugado um apartamento no mesmo prédio onde morava a Darina Dugina. Eles não arriscariam perder soldados tão importantes, tão bem treinados, para matar uma figura dessas. Então eu não vejo essa ligação agora. Esses reveses que os russos estão sofrendo no Donbás e principalmente na Crimeia, isso sim indica problemas de longo prazo, né, médio e longo prazo, que mesmo que venham a ser anexadas, a bandeira russa seja hasteada definitivamente, ou seja, se torne efetivamente um território russo, há muitos ucranianos lá nesse território que vão estar dispostos a fazer esse tipo de sabotagem. Portanto, eles vão sofrer bastante ainda, os russos. Professor, durante a pandemia a gente foi apresentado esse termo, né, novo normal, né, que era o novo normal da pandemia. Agora, passando para a guerra, dá para dizer que a Ucrânia, dado todo esse contexto que o senhor está descrevendo, vive um novo normal, que tem gente circulando em Kiev, em outras cidades mais a oeste, ou cidades que não sofrem ataques, sempre sob esse risco de mísseis, de ataques aéreos, de alertas de bombas para descer em bunkers. Vai ser assim a vida na Ucrânia até que surja realmente um fato novo, para pior ou para melhor? Basta a gente olhar para a Síria. A Síria está em guerra civil aí há praticamente 11 para 12 anos, e esse quadro é o quadro que a Síria vive. Não numa escala tão complexa como essa, que é uma guerra civil com forças oponentes não com uma capacidade militar não tão grande quanto a russa, mas está vivendo isso. Então, infelizmente, eu estou olhando para esse sim o futuro da Ucrânia. Até porque eu não vejo na personalidade do presidente Putin conseguir uma vitória parcial. Então, e também, por outro lado, eu não vejo o Zelensky ou qualquer outro líder ucraniano aceitar perder mais território para a Rússia. Então, é possível que a gente conviva com esse novo normal na Ucrânia e uma nova realidade que está se conformando na política global. E sobre a ameaça nuclear, professor, que sempre ronda esse conflito, claro, diante do arsenal russo e das grandes plantas de energia nuclear na Ucrânia. A gente continua aí a um erro de cálculo de uma tragédia nuclear? Olha, nesse ponto agora eu acho mais arriscado realmente
aspecto da grande usina nuclear ucraniana. Então, há esse perigo, sim. Do ponto de vista do presidente Vladimir Putin dar uma escalada nuclear, eu acho que esse ponto passou, que eram nas semanas iniciais, que estavam sofrendo grandes reveses, e até pelo que o Ocidente está fornecendo de equipamento militar, que foi o suficiente para conter o avanço russo, mas não é o suficiente para reverter a guerra. Porque o grande problema, que eu sempre falei com os alunos em sala, o grande problema não é você entrar numa guerra com a Rússia e perder, e sim você começar a ganhar, porque aí eles vão escalar para a arma nuclear. Então, eu não vejo que vá conseguir ter essa mudança na maré da guerra que levasse o presidente Putin a tomar essa decisão. Professor, alguns meses atrás a gente já lhe fez essa pergunta, né? O que teria de armas a serem apresentadas nessa guerra entre o nuclear e o que já estava rolando? Daí o senhor disse que a artilharia ia pegar pesado, passaram-se pouquíssimos dias da nossa conversa e a artilharia passou a pegar pesado. Nesse momento, entre a bomba atômica, seja ela tática, seja de destruição nessa escala que a gente nem pode imaginar, tem algo mais para aparecer nessa guerra que possa ser surpreendente? Olha, surpreendente não. Surpreendente não. Porque a guerra agora ela voltou no tempo. O que eu quero dizer com isso? Está uma típica guerra da frente leste da Primeira Guerra Mundial, guerra de artilharia, com a aproximação do inverno e que aí a catástrofe humanitária para os ucranianos vai ser muito grande, porque a infraestrutura de energia, tanto elétrica quanto de gás, de várias cidades do leste da Ucrânia foram completamente destruídas. Então, o governo ucraniano tem que começar a preparar essa população para sair dessa região, ou dessas regiões, melhor dizendo. Porque se eles não saírem, eles vão congelar. Então, infelizmente, de novidade nenhuma, é a gente ver realidades que nós vivenciamos como humanidade 100 anos atrás e que está se repetindo agora. Professor, o presidente Zelensky, sempre que possível, reclama da falta de mais apoio militar da Europa e dos Estados Unidos, né? Mas ontem mesmo o presidente americano Joe Biden anunciou mais 3 bilhões de dólares em armamento, além de outros tantos bilhões aplicados pelos aliados da Ucrânia. Essa barganha se justifica e serve a qual propósito, a não ser como narrativa que fortalece a liderança dele junto ao público interno? Sem dúvida, essa última parte é central. Ele sustentando o moral dos ucranianos, civis e militares, ele se sustentando no poder como líder, para uma guerra que tende a durar mais tempo e, portanto, ele não ter nenhuma contestação efetivamente interna. Só que, verdade seja dita, o Ocidente não quer também que ele ganhe essa guerra de forma militar, porque isso levaria a essa reação que a gente conversou russa, né? Isso é certeza entre os analistas ocidentais. Então, qual é também o grande objetivo ocidental? De que vai sangrar a Rússia. Do mesmo jeito que a União Soviética fez com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que a União Soviética apoiava o Vietnã do Norte, do mesmo jeito que a União Soviética fez quando os americanos invadiram o Afeganistão e em grande parte, né, depois do 11 de setembro, eles, nos anos mais recentes, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, eles apoiaram o Talibã, agora o americano, entre aspas, está dando troco. Então, infelizmente, tem esses dois aspectos, e principalmente esse segundo, que os americanos querem enfraquecer e degradar as forças armadas russas e a economia russa como um todo. Com relação às sanções econômicas, professor, dá para dizer que o Putin também conseguiu contornar todas elas? Não todas elas. Ele está conseguindo sobreviver agora, em grande parte pela ajuda chinesa de compra de petróleo, assim como indiana também, o aumento dos juros, essa contenção da desvalorização do rublo. Só que ele, para conseguir efetivamente
substitutos para o mercado europeu, para o gás e petróleo, não vai conseguir substituir totalmente. Segundo, a economia russa vai começar a ficar sem acesso a muitas tecnologias ocidentais. Alguns dizem, os chineses vão suprir. Em parte sim, mas não no todo. Então, são degradações da capacidade econômica russa que vão começar a cair no médio e longo prazo. Até mesmo a produção de petróleo russo, a própria Agência Internacional de Energia já está calculando que possa cair em 3 milhões de barris para o próximo ano. Com uma perspectiva de que, se efetivamente os europeus conseguirem correr e sobreviver a esse inverno sem o gás russo, a perspectiva do mercado vai ser, se a Europa sobreviveu, agora então, na próxima primavera, verão, todas essas alternativas de fonte de energia vão se estabelecer estruturalmente. Para quem a Rússia vai vender gás? Porque não é que nem petróleo que você põe em petroleiro e tem diversos portos no planeta que recebem. O gás você tem que liquefazer e depois desliquefazer, ou seja, exige terminais muito complexos ou gasodutos que levam anos para serem construídos. Por isso mesmo que se fala médio e longo prazo para esses efeitos começarem a pegar mais forte na economia russa. Caças fazem patrulhas e navios de guerra se deslocam para mais perto da ilha de Taiwan. Tudo com armamento real, o que não acontecia há décadas. Os exercícios militares da China são os maiores já realizados ao redor de Taiwan. Falando em China, professor, os Estados Unidos deram um argumento muito bom para a China fazer algum tipo de confrontação, que foi a visita dos parlamentares a Taiwan. O senhor apostaria numa eventualidade de um apoio mais efetivo da China à Rússia, inclusive com armamentos, apesar de todo o pragmatismo e ambiguidade que caracterizam a China? Não, porque eles viram a profundidade dessas sanções financeiras à Rússia. Ou seja, o governo chinês tem quase todas as suas reservas internacionais também em dólar. Se eles perderem acesso a essas reservas, a economia chinesa vai sofrer bastante, muito. Então, eles vão manter essa ambiguidade, como você falou, e, principalmente, vão estudar com muita calma todos os erros e acertos, principalmente os erros russos nessa guerra, para fazer o seu planejamento para efetivamente retomar Taiwan, possivelmente na próxima década. Então, agora eu não acredito que eles vão arriscar qualquer coisa que pudesse vir a colocar em risco uma economia que já está bastante complicada, não só por Covid, mas agora pela seca, faltando energia, empresas tendo que desligar muitos equipamentos para poupar energia. Então, nesse momento, eu não vejo o governo chinês, principalmente o presidente Xi Jinping, que vai passar por essa escolha dele pelo terceiro mandato, agora em novembro, arriscar tudo nesse momento. O senhor já citou a questão do inverno, professor, que chega aí dentro de poucos meses e em que a população europeia pode enfrentar reduções, interrupções no abastecimento de gás e óleo que vem da Rússia para a Europa. Isso vai ser um teste decisivo para a força da unidade da Europa em defesa da Ucrânia? E o senhor acha que o Putin está justamente esperando a chegada do inverno para testar de vez a capacidade dos adversários? Acredito que sim. É a expressão que muitos têm usado, O Putin está esperando os europeus piscarem primeiro. Que europeus? Os eleitores europeus, que já estão enfrentando inflação muito alta para os padrões europeus, inflação que possivelmente uma ou duas gerações de europeus não viram, a possibilidade de ter que economizar energia e, portanto, um padrão de vida que está caindo, coisa que gerações europeias não viram nas suas vidas, e por isso mesmo, por serem democracias muito fortes, os eleitores podem querer pelo voto mudar isso.
é a grande cartada do presidente Putin, porque se ele não conseguir isso, se esses governos que estão mantendo uma postura contra ele sobreviverem, ele vai ter grandes problemas. O primeiro grande teste já vai ser na Itália, né? Que o governo que era um dos governos mais duros contra a Rússia já teve que entregar o cargo e agora vão ter novas eleições, possivelmente um ex-aliado de Putin, o Berlusconi, possa voltar ao poder ou ele indicar alguém próximo da sua visão de mundo. Portanto, sim, os próximos meses na Europa vão ser cruciais também. Professor Gunter Hudzit, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, da CNN Brasil, da CNN, da AFP, da Isto É, da Euronews em português. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.